E aí, pessoal, vamos falar um pouco dessa relação aí envolvendo a possibilidade do Internacional jogar no CT em Eldorado. O CT do Grêmio, o CT Hélio Dourado, histórico presidente tricolor. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e vamos falar também sobre a forma como os influencers colorados tratam esse assunto, sobretudo tratam os gremistas de um modo geral, seja os que trabalham na comunicação, seja os torcedores. Vamos tentar refletir a partir daí. Vamos lá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos mais esse conteúdo, mais uma provocação, mais uma vez temos que vir aqui para responder. Gente, vamos começar com o seguinte: qual é o assunto da pauta atualmente? A possibilidade do Internacional, que está com muita dificuldade em razão da pandemia, de encontrar um campo para jogar os seus jogos do Gauchão. Nós tivemos o Internacional tendo que jogar em Caxias, o Grenal, em razão de ser o mandante e toda aquela dificuldade do prefeito, que ninguém concorda, nem gremistas, nem colorados. Naturalmente, poderia ter ido para Alvorada, também não conseguiu. E o Grêmio, em razão da Prefeitura de Eldorado permitir, pôde jogar o seu jogo, o jogo de domingo, lá contra o Ipiranga em Eldorado, um ótimo gramado, enfim, a ótima estrutura do CT do Grêmio. E aí, naturalmente, se criou isso. Ao ser perguntado, o presidente Romildo não viu problema nenhum e não vejo gremista nenhum ser contrário a essa possibilidade, porque todos têm uma certa, vamos dizer assim, sensibilidade para entender o momento da pandemia, que vai muito além das questões de clube, de futebol, de qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho totalmente natural e mais, acho inclusive que deve ser feito um esforço para entendimento da necessidade de se ajudarem. Todos os clubes, de um modo geral. O ambiente do futebol precisa se ajudar, não só para acabar o campeonato, mas também porque precisam se auxiliar, se tocar, enfim, criar situações para se ajudar e evoluir. Essa é uma questão máxima e que está acima do esporte, me parece. Ou melhor, no esporte acima da rivalidade esportiva. E essa questão, então, é uma questão que está muito forte nesse momento e eu não vejo dificuldade. O presidente Romildo, numa live, no domingo à noite, disse, olha, só não vamos pintar lá, não vamos botar adereço de outro clube lá dentro do CT do Grêmio. Acho que isso é uma sensibilidade que quem for jogar lá tem que ter esse entendimento. Me parece que jamais o Inter colocaria qualquer tipo de bandeira lá, sobretudo em cima do ótimo relacionamento que existe entre as direções. Isso é uma parte. Isso é uma parte. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado. E o outro lado se dá exatamente nas questões envolvendo a comunicação disso. Aí a gente vê esse vídeo. Eles não têm referência, cara. Os gremistas não têm ninguém para acompanhar. Cara, você já percebeu? Presta atenção no que eu vou dizer. Faz uma análise. Os perfis de redes sociais famosos de Grêmio não são de pessoas. São fakes. São fakes, não põem cara, inventam borrachas disso, senhor aquilo. Eles não têm referência, cara. Nós temos. Vocês têm o Lucas Colar, vocês têm o Carlos Lacerda, vocês têm o A Inferno Meu Destino, vocês têm o Vozes do Gigante, vocês têm o Gigantes para Sempre, vocês têm o Baldaço. O Inter tem referências, o Grêmio não. O Grêmio é uns fakezinhos, guri de 12 anos de idade fazendo perfil aí, com todo respeito aos guris de 12 anos de idade que estão me assistindo aí. Vocês estão na quinta série. Alô, quinta série? Tamo junto aí. E junto desse vídeo, a gente vê também as manifestações e os deboches em todo esse contexto de relacionamento entre gremistas e colorados. Imagens como essa, já que teve uma polêmica há não muito tempo, onde o Internacional não poderia ceder o Beira-Rio para um show para que o Grêmio tivesse problemas lá em razão de um show que estava marcado para a Arena. Vocês conhecem a história, um show estava marcado para a Arena, tinha um problema de data e o contexto colorado negava a possibilidade de permitir o show no Beira-Rio para prejudicar o Grêmio. Mas a vida dá voltas. Quando a gente vê aquele vídeo ali instigando
debochando dos gremistas. E é verdade, eu, por exemplo, tenho perto de 30 mil seguidores aqui e acho que falo para muitos gremistas. Mas realmente, eu não sou um baldaço. Confesso que não quero ser. Mas, de fato, o número não é o mesmo. O deboche, que vem na sequência desse processo, a gente diz o quê? Como que a gente trata? Como que a gente trata o fato de ter dois procedimentos completamente diferentes no mesmo processo? Como fazer? Como desenvolver e entender e mais, montar um raciocínio que seja maior do que o tamanho que se dá, muitas vezes, através desse modelo de comunicação para as questões envolvendo gremistas e colorados. Como ter força emocional para conseguir conciliar e dividir as coisas. Isso é o que o gremista, e eu vou falar, e aqui a gente fala para os gremistas, especialmente para o gremista que tem esse entendimento. Essa é a diferença. Nós precisamos ter uma sensação de satisfação do gremista. Se isso pode ou não auxiliar os colorados, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês têm que ter uma sensação de que o Grêmio está fazendo a coisa certa. E essa talvez seja a principal sensação deste momento, quando o assunto é o empréstimo do nosso CT, onde nós criamos as nossas forças, que nós compramos, que nós investimos, que nós pagamos e que nós todos os meses vamos lá e investimos para fazer um Grêmio melhor. Esse espaço é um espaço que nesse momento hoje pode auxiliar o futebol também e isso também auxiliar o Internacional. E para nós isso não pode ser um problema. Isso tem que ser até um ponto de satisfação, de entendimento de que a gente está num ambiente que pode ser inclusive maior do que ele próprio. Quando se tem esse entendimento, a gente está feito, está satisfeito e está montado em cima do nosso conceito, lá na origem dos gremistas. Isso está montado. A gente não pode perder de vista, muito menos se sentir ofendido por uma ou outra agressão que parta dessas questões pequenas. Nós somos maiores, muito maiores, do que esse modelo arrogante, esse modelo pequeno, esse modelo onde tudo gira em torno do próprio umbigo. Só que o umbigo, cada vez mais, está sendo visto apenas pelo espelho de quem fala. Então essa questão, claramente, precisa ser respondida no sentido de entendimento maior, que é algo que você, gremista, neste momento tem que se orgulhar. Porque se surgir essa possibilidade, tem orgulho de dizer, nós estamos acima da rivalidade. Nós somos acima da rivalidade. E esse me parece um preceito importante nessa construção. Eu fiz questão de unir esses dois conteúdos, esses dois conceitos, para que a gente possa, neste momento, não cair em galhofa, muito menos em flauta pequena. Essa é uma atitude dos gigantes. E nós, gremistas, somos gigantes. Gigantes. Exatamente isso. Nós, gremistas, somos muito fortes. Nós, gremistas, somos um clube que consegue entender além das suas fronteiras e além dessas rivalidades e picuinhas menores. Nós, gremistas, conseguimos essas questões. Então, me parece importante que a gente construa isso para, a partir daí, a gente conseguir fazer também um ambiente melhor. Eu fiquei chateado, sim. Claro que eu fico. Eu não gosto quando nos diminuem. Eu não gosto quando tentam nos instigar. Mas essa é uma realidade do futebol atualmente. E a gente precisa saber conviver. Só que isso não pode mexer com o nosso conceito, com a nossa capacidade de entender que o futebol está acima e a nossa paixão pelo azul, preto e branco está acima de qualquer possibilidade de rivalidade. Nós queremos o bem das coisas antes de qualquer vitória aqui ou ali, sobretudo tentando diminuir quem está aí fazendo as coisas acontecerem. Eu espero que o Grêmio, se por acaso tiver requisitado isso, tome uma atitude do tamanho do Grêmio, que é muito, muito, muito grande. É um clube que
rompe fronteiras, que rompe paradigmas, que quebra todas as situações. É um clube de todos. É um clube onde todos participam. E é um clube que tem conceitualmente algo muito maior do que uma rivalidade com um clube, com um adversário, mesmo o maior dos adversários do Grêmio, que é também nascido aqui em Porto Alegre, que é o Internacional. Talvez seja uma atitude até para a gente pegar esse modelo que eu mostrei para vocês antes, por isso a comparação, e dizer o seguinte: isso para nós é pequeno e a gente não vai entrar nessa conversa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.